Olá a todos. Estarei iniciando a apresentação do TCC, Sistema de Monitoramento de Consumo de Energia Elétrica Residencial, uma abordagem inovadora para eficiência energética sustentável. Utilização de tecnologia para monitorar e otimizar esse consumo energético. Estarei apresentando os integrantes responsáveis por esse projeto: Anderson Donizete do Nascimento, Daniela Rodrigues Amorim, Edgar Castanho Júnior, Isaías Alexandre dos Santos Neto, Raquel Teixeira Silva, Roberto Carlos Ribeiro, Silvanei Fabiano de Oliveira, Wellington Faria. Nosso orientador foi Juan César Dávila Baumgratz. Olá a todos, meu nome é Wellington Faria, sou aluno da Engenharia da Computação da Univesp e hoje eu vou apresentar o relatório do trabalho de conclusão de curso. O projeto é sobre o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de energia elétrica residencial com foco em eficiência energética e sustentabilidade. O nosso projeto ele busca criar uma solução acessível, funcional para o monitoramento de energia em residências, especialmente para a família de baixa renda. A ideia foi desenvolver um protótipo que ele fosse de baixo custo, de forma simples, em um aplicativo ou interface web, e que ajudasse a reduzir os seus gastos com energia, promovendo um impacto positivo, tanto econômico como ambiental. A nossa motivação ela foi a demanda crescente, de energia, onde vivemos um cenário do consumo de energia elétrica no Brasil que ele corresponde a 25% desse consumo total, o que equivale a 136 bilhões de kWh por ano, segundo dados de pesquisa realizados em 2023. Esse aumento traz desafios especialmente para as famílias de baixa renda, que em média gastam 7,5% da sua renda, de acordo com o IBGE. O nosso sistema ele surge para essas famílias terem mais controle dos seus gastos, oferecendo assim uma ferramenta que mostrasse a elas onde está sendo gasto no dia a dia o seu consumo. Outro ponto foi a redução da emissão de carbono, um ponto crucial, como destaca a própria Agência Internacional de Energia no Brasil. Cerca de 18% dessas residências desperdiçam por hábito, ineficiência ou equipamentos antigos, conforme estudos já realizados pela própria Procel. Ao monitorar o consumo em tempo real, nosso sistema incentiva essa prática consciente, ajudando a diminuir o desperdício. O gerenciamento eficiente do consumo de energia é a chave para enfrentar esses desafios. Pessoas não têm acesso às informações detalhadas sobre quanto gastam de aparelhos em diferentes momentos do dia a dia. Nosso projeto ele propõe trazer essa solução, como um hardware que mede esse consumo do software e transforma esses dados em gráficos ou alertas fáceis de entender. Assim, os usuários eles podem identificar os desperdícios, os seus hábitos serem ajustados e planejar melhor o que querem gastar ao longo do mês. Em resumo, nosso projeto ele aborda essas questões urgentes, que é o aumento da demanda da energia, a necessidade de redução da emissão e a importância do consumo consciente. Muito obrigado, estaremos aqui continuando a nossa apresentação ao longo do nosso TCC. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Daniel, sou aluno de Engenharia da Computação da Univesp e hoje apresento o trabalho de conclusão. Vou falar sobre os objetivos e justificativas do projeto, destacando sua relevância e impacto. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema que não apenas monitorasse, mas também capacitasse os usuários a gerenciarem ativamente seus consumos de energia. Espera-se que o projeto contribua para a redução de despesas como energia elétrica e conscientização sobre o uso sustentável de energia. Esse sistema foi composto por um hardware para medição precisa de consumo de energia e um software, aplicativo, que apresenta os dados de forma fácil, simples, para a compreensão do usuário. Nosso principal objetivo foi desenvolver um sistema de baixo custo que monitorasse o consumo de energia em tempo real, usando hardware acessível para medir circuitos residenciais e um software para monitorar os dados de forma mais simples. Também oferecemos análises com gráficos de consumo, fica fácil para o usuário identificar o consumo dele e tomar uma ação em cima disso. O escopo abrange desde a criação do protótipo até testes de usabilidade e precisão, focando em famílias de baixa renda, foi o nosso foco, mas com potencial para se expandir para outros públicos. A eficiência energética reduz custos. Estudos mostram que sistemas de monitoramento podem cortar até 12% de despesas com energia. Um alívio enorme para muitas famílias, principalmente aquelas de baixa renda. Há também o impacto ambiental. Menos consumo significa menos geração de energia e emissões de carbono, contribuindo para um futuro mais verde. Também tem a educação dos usuários. Por fim, educar os usuários é crucial. O nosso sistema
ensina sobre consciência do consumo, promovendo mudanças de hábito que beneficiam tanto o bolso quanto aí o planeta. Resumindo, nosso projeto buscou monitorar a energia, reduzir custos e promover sustentabilidade. Obrigado pela atenção. Olá pessoal, meu nome é Anderson Donizete. Irei dar sequência na apresentação aqui do nosso trabalho, falando para vocês a respeito do referencial teórico e da metodologia que foi empregada no nosso projeto. Primeiramente, é importante destacar que todo trabalho científico, seja ele artigo, projeto ou monografia, precisa seguir os procedimentos de alguma metodologia de pesquisa. E dentre os tipos de metodologia está Design Science Research, em sigla DSR, que é uma metodologia de pesquisa que busca criar e avaliar ideias inovadoras para resolver problemas práticos e, ao mesmo tempo, gerar conhecimento científico. E essa foi a metodologia de pesquisa empregada no nosso trabalho. Em seguida, listamos os principais tópicos e conceitos na qual precisaríamos aprofundar o conhecimento para atingir o resultado esperado. E dentro desse cenário, destacamos 4 principais tópicos, do referencial teórico que aplicamos no nosso trabalho para apresentar aqui para vocês. O primeiro ponto tem a internet das coisas, que é a interconexão de dispositivos físicos, como sensores, atuadores e equipamentos, à internet. Em seguida, a gente aprofundou os nossos conhecimentos a respeito dos principais tipos de sensores que são aplicados aí no campo da eletrônica e demais cenários. Em seguida, aplicamos aí as pesquisas a respeito dos microcontroladores para definir qual utilizaríamos no nosso projeto. E, basicamente, o microcontrolador é um circuito integrado que reúne processador, memória e interfaces de entrada e saída em um único chip. E dentre os principais chips existentes, escolhemos o ESP32 para o nosso projeto. Além disso, temos também aqui o campo da engenharia de software. Então, pegamos aí os conhecimentos na área que planeja, desenvolve, testa, mantém sistemas e aplicativos de forma estruturada. Envolve o desenvolvimento do back-end, a parte da lógica, e do front-end, que é a parte da interface. Em seguida, foi definido qual seria a metodologia que empregaríamos no nosso projeto. Essa metodologia ela se dividiu em 5 principais tópicos, com relação à revisão da literatura, o projeto e a arquitetura do nosso sistema, a implementação do hardware, desenvolvimento do software e a aplicação de testes e validação. Com isso, temos uma imagem para resumir a aplicação do nosso protótipo funcional, que concentra aí na parte de aplicação do sensor de corrente, um microcontrolador na parte central e, por fim, aí uma interface com o usuário final. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Olá, meu nome é Isaías e eu fui o responsável pelo desenvolvimento do hardware do nosso protótipo de monitoramento de energia. O objetivo inicial foi criar uma solução de baixo custo e fácil instalação, capaz de medir em tempo real os valores de tensão e corrente em ambientes residenciais. Essa parte do projeto tem relação direta com a disciplina de IoT, além de aplicar conhecimentos em eletrônica embarcada e sistemas digitais. Falando um pouco sobre a arquitetura, a gente utilizou como base o ESP32, que é um microcontrolador com conectividade Wi-Fi, que é ideal para a aplicação de internet das coisas. Ele é o responsável por fazer a leitura dos sensores, processar os dados e enviar as informações para a nuvem, utilizando o protocolo MQTT. Para a medição de corrente, a gente utilizou o sensor SCT-013, que é um sensor do tipo não invasivo, e para a medição de tensão, os MPT-101B. Ambos os sinais foram conectados às entradas analógicas do ESP32 e calibrados com auxílio de um multímetro digital e um alicate amperímetro, garantindo assim a precisão das leituras. Para os testes, a gente utilizou uma geladeira como carga de referência, por ser um equipamento com consumo realista e fácil de monitorar. Essa escolha permitiu validar o sistema com segurança e precisão, antes de aplicar o protótipo no quadro de distribuição da residência, que é o objetivo final do projeto. Também desenvolvemos uma página web simples para ajudar na calibração, confirmando o funcionamento do protótipo em condições reais. Para os resultados e aplicações, toda a lógica foi implementada no firmware do ESP32, programado em C++, e a gente utilizou a IDE do Arduino para fazer a compilação e gravação. O código ele realiza a aquisição dos dados, aplica os fatores de calibração e calcula os valores RMS, enviando automaticamente a cada segundo para 2 tópicos MQTT configurados conforme o nosso projeto. O protótipo ele se mostrou funcional e eficiente, validando a ideia de um sistema simples, seguro e acessível. Olá a todos, sou o Jair Castanho Júnior,
Dando continuidade à nossa apresentação sobre sistemas de monitoramento de energia residencial, focaremos agora na fase de desenvolvimento do protótipo, destacando as implementações dos subsistemas de software e banco de dados em transformar o nosso projeto em um protótipo funcional. Para essa etapa, a arquitetura de software foi estruturada em 3 camadas principais, para garantir tanto modularidade quanto clareza de responsabilidades. Temos assim o back-end, o banco de dados e o front-end, onde o back-end recebe as informações do nosso hardware através de endpoints HTTP, onde via API interage com o banco de dados para armazenar as informações coletadas. Já o front-end consulta o back-end via API para apresentar as informações para o usuário. Para o back-end, a tecnologia escolhida foi a linguagem de alto nível Python. Utilizamos a biblioteca FastAPI, essa que foi crucial na criação dos nossos endpoints RESTful, onde utilizamos também a biblioteca PyDynamic, que, integrada ao FastAPI, garante a validação automática dos dados recebidos do hardware, assegurando assim sua integridade. Agora, no banco de dados, o banco escolhido foi o MongoDB. Este é escolhido principalmente por possuir a funcionalidade Time Series Collection, onde nela é possível configurar uma coleção para otimizar o armazenamento, a busca por timestamp e o identificador do dispositivo. Integramos o MongoDB ao FastAPI usando o drive PyMongo. Isso nos permitiu implementar consultas rápidas e eficientes por períodos, tirando o máximo proveito da otimização nativa do MongoDB para esse tipo de dado. Finalmente, na interface do usuário, o front-end foi também implementado através de Python, só que agora utilizando a biblioteca Streamlit, que apresenta como principal vantagem a rápida criação e modificação de uma interface web interativa e funcional, o que acelerou o nosso desenvolvimento do nosso protótipo, gerando assim um dashboard intuitivo que consome os dados da nossa API, apresentando gráficos claros do consumo em tempo real e histórico, além de resumos que permitem a análise geral dos dados coletados. Agora iremos demonstrar um pouco das funcionalidades criadas. Aqui se encontra o nosso dashboard de consumo de energia. Nele podemos ver uns filtros no lado esquerdo, onde é possível selecionar os aparelhos conectados, a data do dia, e aqui algumas informações, como o consumo geral, consumo média horária, aparelho com maior consumo, selecionado, claro, e os picos de consumo, tanto máximo quanto mínimo. Aqui temos 4 gráficos de comparação, primeiro sendo consumo horário detalhado, comparativo por aparelho, distribuição horária e consulta por período, consumo por período total. Vou acrescentar mais um aparelho para vermos a diferença. Vou puxar um pouco as informações. Temos aqui agora o resumo geral, com o consumo total atualizado dos 2 aparelhos, onde o maior consumo ainda continua sendo da geladeira. Temos o pico máximo que foi da geladeira e o pico mínimo que foi da TV. Aqui tem uma comparação do consumo do período dos 2 aparelhos, o consumo horário, comparativo por aparelho, e aqui a distribuição de níveis de consumo, tanto da geladeira e da TV. É isso. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Roberto e hoje eu vou apresentar os resultados do nosso sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica residencial. Começando pelo desempenho técnico, desenvolvemos um protótipo funcional que monitora o consumo em tempo real. Após a calibração dos sensores de corrente e tensão, alcançamos um erro inferior a 2% em comparação com os medidores comerciais, garantindo medições confiáveis. Tá? Após a calibração dos sensores, foi também realizada a transmissão dos dados via protocolo MQTT, exibidos em uma interface web dinâmica que nos permitiu acompanhar de forma remota. Nesse acompanhamento, nós utilizamos, inicialmente, uma geladeira como carga de referência. Quanto à validação com usuários, realizamos uma avaliação de usabilidade com 12 participantes de diferentes perfis, incluindo faixa etárias e níveis de familiaridade com a tecnologia. Os resultados foram muito positivos, onde 91,7% consideraram o sistema fácil ou muito fácil de utilizar, destacando a simplicidade da interface. Além disso, 75% dos participantes acharam as informações apresentadas claras ou muito claras, o que demonstra que conseguimos exibir os dados de consumo de forma compreensível. Por fim, falamos sobre o impacto e a viabilidade do nosso sistema. Ele tem um potencial de economia significativo, projetado entre R$ 240 e R$ 350 anuais por residência. Com base em estudos de redução de consumo, isso é um valor significativo. O custo do protótipo em si ficou de aproximadamente R$ 1.500 por unidade, tá? E é possível avaliar como um valor acessível em produção de escala, tá? Esses resultados reforçam que a solução tem uma relevância importante
para eficiência energética e acessibilidade. Olá a todos, meu nome é Silvanei e, discutindo a viabilidade técnica do nosso protótipo, destaco a escolha estratégica de componentes como o ESP32 e sensores não evasivos, que são acessíveis e de fácil aquisição. Nossa arquitetura de hardware é robusta como edição segura e software modular, desenvolvido em Python com Fast API e Streaming Lite. Garante funcionamento e facilita a manutenção. Importante ressaltar que o projeto segue normas como a ABNT NBR 5410, assegurando um design seguro e padronizado, essencial para sua viabilidade. Referente ao potencial de produção em escala, o custo de replicação do protótipo tem baixo custo por serem componentes fáceis de encontrar no mercado. Com isso, podemos alcançar um produto final acessível. A instalação é outro ponto forte. Os sensores não evasivos simplificam o processo, permitindo que mais pessoas implementem o sistema sem grandes dificuldades. Além disso, a arquitetura de software utilizada, Fast API e MongoDB, foi concebida para ser escalável, suportando um grande número de usuários e dispositivos conectados. Sobre as implicações no sistema, tem potencial para preencher uma lacuna no mercado, oferecendo monitoramento energético acessível, especialmente para famílias de baixa renda. A sustentabilidade do projeto é reforçada pelo uso de tecnologias open source. Como próximos passos, planejamos otimizar ainda mais os custos de produção e buscar parcerias estratégicas para viabilizar a industrialização e distribuição. Olá, eu sou a Raquel e vou fazer a conclusão. O objetivo do nosso trabalho foi desenvolver um protótipo funcional no monitoramento do consumo de energia elétrica. No momento, o escopo do estudo concentra-se no desenvolvimento e viabilidade dele. Serão necessárias etapas futuras desse projeto para sua implementação, como a realização de testes mais amplos, com amostras diversificadas de tempo prolongado a fim de avaliar reduções de consumo, aprimorar algoritmos mais sofisticados para análise de dados do consumo, interação dos dados externos, desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável para a produção e distribuição e adoção do sistema em escala. O desenvolvimento desse protótipo representa um passo promissor para soluções tecnológicas que promovam a eficiência energética de forma justa e acessível, aplicando tecnologias modernas. Há um forte compromisso social, contribuindo para a construção de um futuro energético mais equitativo e sustentável. Nesse momento, apresento as principais referências bibliográficas que fundamentaram o nosso trabalho. A norma NBR 5410 da BNT foi essencial para orientar todos os aspectos de segurança e as diretrizes técnicas para a instalação elétrica de baixa tensão. O relatório de gestão de 2022 da ANEEL nos forneceu um panorama atualizado sobre o setor elétrico brasileiro, incluindo dados e informações relevantes sobre o consumo e regulamentação que contextualizaram a importância do nosso sistema. O artigo de Almeida e Santos sobre a Internet das Coisas aplicadas à eficiência energética trouxe uma revisão sistemática e perspectivas futuras que enriqueceram nossa compreensão sobre o potencial da IoT no campo da eficiência energética. A obra de Barbosa e Silva sobre interação humano-computador foi de grande valia para pensarmos a interface do nosso projeto, buscando uma solução que fosse intuitível, acessível aos usuários, um dos pilares do nosso projeto. Por fim, o trabalho de conclusão de curso de Barreto, um sistema de monitoramento e controle de consumo de energia residencial, nos ofereceu um exemplo prático e acadêmico de uma abordagem similar, permitindo-nos identificar lacunas, oportunidades para a nossa própria contribuição. Estas são algumas das fontes que, juntamente com outras citadas no nosso relatório, formaram a base de conhecimento para a realização desse projeto.